Nessa época do ano, festas de fim de ano, férias escolares e as tradicionais viagens em família. Mas você sabe que existem regras para transportar crianças e adolescentes? Quem está aqui ao meu lado é o Eliton Nunes. Ele é coordenador da Divisão de Proteção Integral da Primeira Vara da Infância e da Juventude, que está desenvolvendo uma campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa campanha e, principalmente, que irregularidades são constatadas nesse transporte de crianças e adolescentes. Bem, com o início do período de férias escolares, como você bem salientou, a Primeira Vara da Infância e da Juventude deflagrou a Operação Viagem Legal, que visa reprimir e fiscalizar o transporte irregular de crianças e adolescentes nas rodovias do Estado. Nesse período, nós já constatamos inúmeras irregularidades. A primeira e maior delas são crianças e adolescentes viajando sem documentação comprobatória do parentesco de quem as acompanha. E o segundo ponto é viajar sem autorização dos pais ou responsáveis legais. Qual o procedimento, então, que as famílias devem ou responsáveis devem ter quando vão viajar? Bem, a autorização de viagem ela deve ser o item da viagem. Assim como a passagem, assim como a mala, ela deve ser preparada com antecedência pelos pais ou responsáveis legais. O primeiro ponto é que a autorização de viagem ela é a regra. Os menores de 16 anos devem portar uma autorização de viagem judicial para empreender viagem no território nacional, excetuando duas situações. A primeira delas é quando esses menores eles estiverem acompanhados de um ascendente colateral até o 3º grau. Pais, mães, tios, avós e avós e irmãos maiores de 18 anos. A segunda exceção é quando essas viagens elas acontecerem em comarcas contíguas àquelas de origem. Um exemplo prático, São Luís, Ribamar, São Luís, Paços do Lumiar. Observe, a regra geral é ter a autorização de viagem. E quando é constatado alguma irregularidade, o que acontece com essas pessoas? Bem, as penalidades são diferentes. Aos pais responsáveis legais será lavrada uma notificação e eles serão direcionados ao Fórum de São Luís em uma data posterior para que seja lavado um termo de comparecimento. E daí será aberto ou não processo administrativo contra eles pela negligência. A segunda é lavrado uma autuação contra o permissionário ou cessionário de transporte público. E ali será obedecido todo um processo, aberto o prazo de defesa e, caso seja constatado de fato a situação de irregularidade, será lavrada uma multa de 3 até 20 salários mínimos por cada situação de irregularidade encontrada. A campanha já começou, as ações já começaram, se estende até quando? Elas coincidem com o período de férias escolares. Elas iniciaram no começo de dezembro e vão perdurar até o fim de janeiro. E ressalto que a fiscalização ela é permanente, acontece durante o ano todo. Só que agora elas serão intensificadas. Ok, obrigado. A gente conversou então com o Eliton Nunes, ele é o coordenador da Divisão de Proteção Integral da Primeira Vara da Infância e da Juventude. Então, portanto, se vai viajar, procure a Justiça. Joelson Braga, para a TV Assembleia.